A paz do Senhor, jovens! Eu sou o presbítero Carlos Fernando. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD. Eu espero que você já esteja aí preparado aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo este vídeo. Se prepare, pegue a sua Bíblia, a sua revista, para que possamos começar essa aula maravilhosa, que vamos tratar de um assunto bem interessante, bem atual, para a nossa caminhada cristã, para a sua caminhada cristã. Eu sou a Adriana, professora aqui da EBD. Eu sou a Rebeca. E eu sou o João Guilherme e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós somos a Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estamos situados aqui no município de Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Eu quero saudar a todos vocês jovens, a todos os nossos visitantes também, que sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar imensamente a vida de cada um. Não se esqueçam de compartilhar nossa aula, de curtir, de ir lá fazer um comentário. Vai ser muito bom que outras vidas sejam abençoadas através das nossas vidas. Essa é a nossa sala dos jovens. Hoje, a nossa lição de número 6, Davi, um casamento real. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora abrir nossa mente e coração para o que será ministrado nessa aula, que o Senhor possa agir de maneira poderosa e com liberdade em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Igor e vamos para a leitura de hoje, que está em 1 Samuel 18, do 20 ao 26. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei, para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os teus servos te amam. Agora, pois, consente ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. É isso, pessoal. Tchau! E aí, juventude, o que seria um casamento real? São alianças que são feitas, ferramentas usadas pela monarquia para forjar pactos políticos que teriam uma importância na política e na diplomacia da monarquia. Eles selavam, através dos casamentos, tratados de paz e para fortalecer o reino. Tudo que eles escolhiam, o noivo, a noiva, as famílias que estariam envolvidas naquele casamento, seria uma estratégia para beneficiar todo o reino. Então, o casamento real, naquela época, a maioria das vezes não era por amor, onde um homem e uma mulher ali se encontravam e ali eles criavam ali aquele laço de amor. Não era assim. Geralmente, os monarcas, os reis da época, usavam os casamentos para unir reinos e famílias que ali fossem do interesse daquele reino. Haviam dotes que esperava-se que os dotes fossem oferecidos para celebrar os casamentos, ou seja, os dotes eram riquezas, extravagâncias, como para ser oferecidos no casamento, para mostrar quanto o noivo e aquela família estavam dispostos àquela união. Então, eles eram extremamente valiosos. Eles incluíam muitas terras, riquezas, ouros, pedras preciosas, para demonstrar também ali, jovens, o poder daquela família e daquelas famílias ali que estavam envolvidas. E as cerimônias e rituais muitas vezes duravam semanas. Estamos aqui com o Luiz. Luiz, você acha que é possível ter um relacionamento saudável sem ter Deus no centro? E por quê? Não é possível a gente ter nada na nossa vida de forma saudável sem Deus no centro. Não só nossas questões relacionamentais, nada na nossa vida sem Deus no centro vai ser saudável. E, direcionado ao relacionamento, eu acho que Deus é a base para a gente se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Porque Deus nos ensina a amar,
Deus nos ensina sobre o respeito, Deus nos ensina sobre os limites, Deus nos ensina a agir de forma agradável, Deus nos ensina com que nós sejamos bênção para a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E é a partir disso que todos os relacionamentos ficam saudáveis. Nós ajudando, amando e sendo bênção na vida das outras pessoas. Amém. Obrigada, Luiz. Estamos aqui com a Larissa. Larissa. Você acha que é possível ter um relacionamento sem Deus no centro e por quê? Não, não é possível porque a Bíblia mesmo diz que o homem é mau. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Nós, por nós mesmos, não temos condição nenhuma de agir sozinhos, de nos relacionar sozinhos com ninguém. A gente precisa colocar Deus no centro das nossas vidas, pedir sempre direcionamento, sabedoria, discernimento em qualquer relacionamento que nós tivermos. Amém, Larissa. Obrigada. Estamos aqui com a Carol. Carol, você acha que é possível ter um relacionamento sem Deus no centro e por quê? Gente, é completamente impossível. Nós somos jovens e qualquer coisa nós podemos ceder ao pecado. Então, se a gente não tiver o Senhor no centro de todas as coisas da nossa vida, inclusive do relacionamento, é impossível dar certo. Amém. Obrigada, Carol. A nossa lição de hoje tem como ponto de partida o casamento entre Davi e Mical, a filha do rei Saul. Muito nós podemos aprender, jovens, com a vida, a trajetória de Davi. E hoje nós refletiremos sobre a humildade de Davi. A vida de Davi, jovens, nos inspira em várias áreas. E não seria diferente no casamento dele com a filha do rei. Davi era um homem simples, um pastor de ovelhas, um homem do campo. Estaria ele preparado para viver na corte? Estaria Davi preparado para as intrigas e para todo o glamour de viver no palácio do rei? Para além disso, jovens, Davi cairia na astuta conversa de Saul, que tinha, na verdade, um plano contra a vida dele? E aí, juventude, nós temos o nosso texto aqui na nossa lição, falando sobre humildade, e nós vamos dividir aqui para falarmos sobre a visão moderna sobre a humildade e também a visão cristã. Quando nós pensamos na palavra humildade, mas agora não à luz da Bíblia, mas à luz do mundo, nós percebemos que, como tudo que tem no mundo, o diabo distorceu a palavra humildade. Porque a verdadeira humildade em si não é aquilo que o mundo traduz hoje. Por exemplo, nós pegamos um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos. E no verso 5 ele fala o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, porque dessas eles se afastam. A gente entende hoje, quando a gente vê nas redes sociais principalmente, que é o principal meio onde se propaga essa falsa humildade, ou essa distorção do que seria humildade, pessoas que mostram o que fazem de benevolência, de caridade, mas com a simples intenção de se autopromover. Como o próprio apóstolo Paulo aqui vai falar há séculos atrás, que em algum tempo, no futuro, que é o nosso tempo, haveria homens que se disfarçariam de uma aparência de piedade, mas que na verdade eles não viveriam isso. Hoje o mundo, devido ao sistema que a gente vive narcisista, onde as pessoas tendem a olhar muito para si mesmo, para sua autopromoção, para sua autoimagem, desvalorizam completamente o sentido real da humildade, porque eles estão pensando em passar uma imagem que eles não vivem, passar uma imagem de superioridade, uma imagem de bondade que é inexistente na vida real, que é o contraponto perfeito daquilo que seria a humildade à luz da Bíblia. A humildade à luz da Bíblia, ela não é nas redes sociais, ela é dentro do quarto de oração. Quando o cristão vai exercer a humildade dele, frequentemente ele faz isso orando, e ele faz da seguinte maneira: pega todos os problemas dele e vê a pequenez dele. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Porém, ele não termina a oração aí, porque ele não seria um cristão, ele seria um derrotista. Ele pega tudo aquilo que ele diz que ele não pode e contrapõe com o poder de Deus. Ele diz: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não consigo, mas tu consegues. Senhor, eu não vejo o fim, mas tu já sabe como eu vou chegar lá. Tu já tens a vitória pra mim. A humildade do cristão, ela não tem holofotes. O cristão, ele não chega pra outro e fala: olha, eu dependo de Deus porque eu não consigo nada. Ele não faz isso pra outras pessoas. Ele faz isso dentro do quarto de oração. Porque quando ele faz esse tipo de oração, é provocado nele uma fé gigante. Ele começa a perceber que aonde ele deveria atuar, ele não atua mais porque ele não consegue. E nessa humildade, ele percebe o poder de Deus. E a humildade como uma virtude, ela é uma virtude essencial, jovens, para os seguidores de Cristo. E nós somos chamados para viver
querer ir na contramão do pensamento mundano, seguindo o exemplo de Jesus, cujo nascimento e humildade foram demonstrados em toda a sua vida, mesmo naquele celeiro, nasceu na manjedoura, aquela vida de serviço, de sacrifício que Jesus teve. Então Jesus é um grande exemplo de humildade para todos nós. Nós somos chamados a renunciar e a seguir um caminho de humildade, assim como uma vida cristã exige renunciar nas nossas vontades e desejos mundanos em favor dos valores eternos. A humildade de Davi, mesmo diante das oportunidades, ele assim poderia ter tido uma ascensão social. Pensa bem, ele seria genro do rei, ele estaria ali com o rei, ele recebe aquele convite do rei para crescer, desenvolver. Ele poderia ter pensado nisso, mas como ele tinha o Espírito de Deus, nós oramos para que todos nós tenhamos o espírito de humildade vindo da parte do Senhor para nossas vidas, jovens. Nós teremos um entendimento e livramentos, porque na verdade, através da humildade, Davi estava tendo um livramento das mãos de Saul, porque Saul tinha inveja de Davi. E Saul, na verdade, queria que ele morresse. Ele pediu ali para que matasse 100 filisteus. Nós entendemos que a nossa vida é na contramão do mundo. Se o mundo ele busca holofotes para si, ele busca autopromoção, nós buscamos a promoção de Cristo. Porque olhem Jesus como nosso exemplo em Filipenses 2, verso 5, que de sorte que age em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Enquanto o mundo busca essa autopromoção, o mundo mira para cima, nós miramos para baixo. Porque quando nós diminuímos, Deus aparece em nossas vidas. E se o próprio Jesus, ele se humilhou, ele não tomou posse nada daquilo que era dele mesmo. Nós, assim como Davi, devemos a cada dia nos humilhar mais, nos esvaziar de nós mesmos, para que Deus possa nos exaltar soberanamente naquele grande dia. E seguir o caminho da humildade, jovens, não é fácil. Assim como a vida cristã, isso exige renúncia. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, aos nossos desejos, renunciar às nossas próprias vontades para fazer a vontade de Cristo em nossas vidas. Nós temos que renunciar o mundo em favor dos tesouros eternos que nós ansiamos. Essa luta, ela é uma constante dentro de nós. É todo dia mesmo, lutando contra a nossa velha natureza, de maneira firme, posicionada. Nós estamos a todo tempo lutando contra o inimigo das nossas almas. Esse mundo aqui, ele vive sob o domínio do mal. E nós seremos desafiados mesmo, jovem, a todo tempo, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, até em meio à nossa família, porque nem todos são servos, nem todos são cristãos. Então, isso vai ser uma constante nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo hostil, num mundo tóxico, marcado por pessoas difíceis mesmo de se conviver, um mundo marcado por uma profunda corrupção, um mundo onde as pessoas são egoístas, são materialistas, onde a ambição, a arrogância vai sempre falar mais alto. Paulo chama esses dias que nós vivemos hoje de tempos trabalhosos. Então, nós precisamos buscar a ser como Davi, o único chamado de segundo o coração de Deus. Os servos de Deus, jovens, assim como Davi, eles são tentados por propostas que a princípio parecem muito boas. Isso vai acontecer na nossa vida em todo o tempo, mas que na verdade elas estão levando as pessoas à morte, e nós precisamos estar atentos a essas coisas. O sofrimento, ele é inevitável muitas vezes para o justo. O sofrimento é uma realidade demonstrada na perseguição que Davi enfrentava o rei. Davi não era um jovem desobediente, Davi não era um jovem rebelde, Davi era um jovem que andava ali segundo a vontade do Senhor, um jovem muito humilde, um jovem que buscava muito fazer tudo o que Deus queria, mas ele recebeu ali as consequências de buscar a Deus. Muitas vezes, jovens, nós que vivemos contra a vontade do mundo e buscamos fazer a vontade de Deus, iremos sofrer consequências por isso, jovens. E você entenda que você não está sozinho. Existem outros jovens como você, que têm se colocado, se levantado, estado de pé nessas situações. Têm colocado a sua vida nas mãos de Deus. E isso vai estar na
na contramão do mundo, jovem. Você não vai estar junto com a galera. Você muitas vezes não vai estar no meio da galera. Você muitas vezes não vai ser aplaudido. Pelo contrário, você vai ser perseguido pela vida que você leva, pelo que você fala, pelo que você deixa de fazer. Aquilo que muitas vezes é considerado como uma prisão para eles, para nós é liberdade, porque nós podemos fazer tudo o que nós queremos, mas nós, através do Espírito Santo de Deus, nós temos a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, e nós sempre vamos escolher fazer aquilo que é certo, porque nós queremos viver em santidade. Davi era assim, e ele foi perseguido por viver assim. Saul já não era mais aquele rei que buscava a Deus, já não era mais aquele rei que depositava a sua confiança em Deus, e uma vez ele foi assim, mas Saul, ele estava se afastando de Deus, e Davi queria estar cada dia mais no centro da vontade de Deus. Isso vai dar uma grande distância entre Davi e Saul. Eles vão estar em posições opostas um do outro. Por isso que havia esse embate e por isso que Saul queria todo o tempo arrumar uma desculpa para matar Davi. E ele fala, ele pede então que o dote de Davi, não tinha dote para dar para o rei, Davi não se considerou digno, Davi era muito humilde para isso, ele não quis se prevalecer em cima disso, dessa suposta oportunidade. Aí, jovem, você precisa estar atento a isso. Você achar que tudo que vem é uma oportunidade, precisa estar sempre ligado nisso, precisa estar sempre através da palavra, através das lideranças, através daqueles que podem ser seu mentor, dos seus líderes, como pastores, da sua igreja, como seus pais. Pedir sempre orientação nas oportunidades que vêm, muitas vezes disfarçadas de algo bom, muitas vezes aquele convite que o colega faz para ir em tal lugar, muitas vezes aquele convite não é para você. Muitas vezes aquela ideia que é dada, vamos fazer tal coisa, e aquela coisa não é para você, que você já sabe que não é. Então você tem que saber analisar, ter um discernimento, buscando sempre em Deus a orientação para que você não caia em armadilhas. Essa era uma armadilha que Davi poderia cair. O rei pede que ele matasse 100 filisteus, mas aquilo já era também uma ideia que ele tinha, porque nessa busca de matar 100 filisteus era uma quantidade muito alta de homens que ele teria que matar, de inimigos, poderia vir a morrer. Então, jovem, você precisa estar ligado na palavra de Deus, ligado naquilo que o Senhor tem falado para você e pegar isso em suas mãos e não largar, para você ter direção em tudo que você vai fazer. O amor de uma noiva. O relato bíblico, jovens, nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. A Bíblia não nos fala nada sobre Davi amar Mical. E num casamento, o amor, ele é base, ele é necessário. O amor é diferente de paixão. Enquanto paixão é aquele sentimento intenso, aquele sentimento que pode ofuscar a razão, o amor, ele é um sentimento mais racional e também essencial para um relacionamento duradouro. Quando nós pensamos nessa diferença entre amor e paixão, no original esse texto fala que o amor que Mical sentia por Davi, o amor eros no grego, que é um amor de desejo, aquele amor mais passional, o amor entre um homem e uma mulher. Nós vimos que Mical, ela tinha esse desejo por Davi, por mais que a palavra não fala que Davi tinha por ela, mas ela já nutria esse sentimento. E o que eu acho interessante ressaltar em relação a isso é que Davi, antes de ter o amor de Mical, ele tinha o amor de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Essas características que Davi tinha foram características que atraíram também o coração de Mical para o coração de Davi. Davi era um homem que procurava fazer a vontade de Deus. Muitos de vocês ficam preocupados com o casamento e às vezes deixam as coisas de Deus. Davi não fez isso. Davi ficou preocupado com as coisas de Deus e fazia a vontade de Deus. Então Deus já estava mostrando para Mical o quanto Davi era um homem honrado, que buscava fazer todas as coisas corretamente, sem preguiça. E olha só, jovens, o rei pede a ele para que ele matasse 100 filisteus, seria o dote dele. Vocês sabem quantos filisteus Davi matou? Se vocês sabem, vocês colocam aí no chat. Para aqueles que colocaram que Davi matou 100, errou. Para aqueles que colocaram que Davi matou 150, também errou. Mas para aqueles que colocaram que Davi matou 200, acertaram. Então, o rei pediu 100 filisteus. Davi matou 200. E aí fica para você agora, jovens, para jovens, que estão aí orando pelo seu futuro noivo. Pense bem, porque Davi não era um homem preguiçoso. Davi não era um homem que não queria trabalhar, que colocava barreiras. Davi era um homem que, quando recebia ali uma missão,
Abraão, quando recebia uma ordem, ele procurava fazer aquela ordem com perfeição e procurava fazer além daquilo. Olha só, jovens, o que Deus revela através da sua palavra, através das histórias que estão na Bíblia. A palavra de Deus, ela diz que o homem, ele deve ser sacerdote do lar. Ser sacerdote é ser líder, é estar disposto a fazer muitas coisas. Muitas vezes, jovens, os homens, eles precisam tomar decisões para o bem da família, para o bem da esposa. E isso vai trazer ali benefícios. E nós, homens, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos como Davi foi. Nós não podemos esmurecer, nós não podemos qualquer coisa ali vir tirar o nosso ânimo, tirar a nossa força. Nós precisamos estar dispostos a fazer aquilo que é necessário para que a nossa família possa ser beneficiada. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando e hoje vamos falar de um assunto em que todo mundo está interessado, o assunto do ano. Hoje vamos falar sobre um padrão do casamento bíblico. E eu queria saber de você sabe qual que é o padrão do casamento bíblico? O casamento na Bíblia não era uma escolha apenas baseada na emoção. Ai, o meu coração tá batendo mais forte, olha a pessoa certa. Não era isso. O casamento na Bíblia era uma escolha baseada na obediência. Era baseado no legado em que aquele casamento iria gerar. Os jovens não escolhiam porque o coração deles batia mais forte, ou porque as emoções deles achavam que estavam alinhadas com aquela pessoa. Não, eles escolhiam pensando no futuro e no propósito das suas vidas. Eles não escolhiam também por conta própria. Eles sempre tinham a ajuda dos pais e dos seus líderes para escolherem com quem eles vão passar o resto de suas vidas. A Bíblia nos dá dois exemplos muito claros. O primeiro é Esaú, que seguiu os desejos do seu próprio coração e só trouxe tristeza e amargura para a sua família. O outro é Isaac, que decidiu seguir os propósitos de Deus e amou a Rebeca. Um escolheu segundo a carne, outro escolheu segundo o Espírito e os propósitos de Deus. Tá vendo? Às vezes você acha que ela vai ser a Rebeca da sua vida, mas meu irmão, você tá muito enganado, ela vai ser uma Jezabel. Casamento era coisa séria, envolvia responsabilidade, envolvia dote, envolvia honra. Um homem que não tinha dinheiro, ele lutava com as mãos, ele trabalhava. Ou lutava pelo exército, mas jamais um homem preguiçoso se casava. Um homem que não fazia nada não era um homem apto e nem bom para se casar. Um grande exemplo é o de Davi. Davi, para casar com Mical, a filha de Saul, ele matou 200 filisteus e trouxe a prova da morte de cada um até diante do rei. E assim, Deus nos mostra que um casamento de verdade envolve sacrifícios. Hoje, muitos trocam a aliança por atração e acham que por sentirem atraídos por alguém, eles devem se casar com aquela pessoa. Deus nunca vai sustentar esse tipo de relacionamento. Deus sustenta relacionamentos feitos e construídos na base da obediência. Assim, essas pessoas terão graça e o favor de Deus para terem vidas felizes e equilibradas. Pessoas que casam fora da obediência é como construir uma casa na areia. Pode até permanecer firme por um tempo, mas logo, com uma tempestade, ela vai sucumbir, ela vai cair. Abraão, Isaac e Jacó procuraram esposas dentro da vontade de Deus. Eles obedeceram à direção espiritual que Deus tinha dado para suas vidas. Casamento não é só você dizer sim no altar, mas é você dar uma sequência profética a todos os planos de Deus na sua vida e em todas as suas gerações. Então é isso, jovens. Vocês estão desculpáveis. Quem errar no casamento errou porque quis. Errou porque foi desobediente, errou porque foi incircunciso. Mas se vocês esperarem e amarem a Deus, pode ter certeza, marca a data, vai casar. E agora uma frase para você levar o resto da sua vida. Aliança sem direção é uma prisão disfarçada de paixão. Espero que vocês tenham gostado. Agora todos sabem como seguir, como esperar o direcionamento e a vontade de Deus para o seu futuro, para o seu casamento e para a sua vida. Deus abençoe vocês. Então,
Então, jovens, a gente também tem que tomar cuidado pra gente não faltar no diálogo. O casamento entre Davi e Mical foi muito ríspido. E muitas vezes a gente é assim com um parente, com um amigo. Por exemplo, às vezes a pessoa vai te contar uma coisa boa e você fala, eu também. Ou então, às vezes a pessoa tá chegando pra você pra te contar uma coisa ruim que ela quer compartilhar. Mas você interrompe ela, você já corta ela pra dizer, não, é porque você deveria ter feito assim, assim, assim. E a gente nem ouve a pessoa. Isso gera uma falta de diálogo e, pra além disso, isso também gera na pessoa que foi até você uma insegurança em compartilhar os próprios sentimentos, em compartilhar as situações em que ela vive e ela começa a guardar. E isso não é bom. A palavra também nos deixa lições valiosas, justamente olhando o exemplo de Cristo, como fala em Efésios 5, 25, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa como a igreja se submete a Cristo. Quando nós começamos a pensar nisso, vocês veem que em vários momentos Cristo ele sofre calado por amor a nós. Nós vemos que o amor que o homem deve ter à esposa é um amor sacrificial, um amor que muitas vezes ele vai colocar as suas vontades alicerçadas para o bem maior, como o presbítero Carlos Fernando falou, tomando decisões difíceis, importantes, e sempre pensando num todo. Coisa que em determinado momento houve esse rompimento, justamente pelas circunstâncias que rodeavam o relacionamento de Davi e de Mical, tanto em relação a seu pai que o perseguia, como o contexto em que eles foram inseridos. Homens e mulheres foram criados à semelhança de Deus. Tanto homens como mulheres são importantes, eles são valiosos para o Senhor. Nós temos funções diferentes, mas somos todos valiosos para o Senhor. E tudo, jovens, que vai contra essa verdade, fere os princípios bíblicos. É isso que precisamos guardar. Deus era com Davi. Saul perseguia implacavelmente Davi. Isso tornava a vida de Davi muito difícil, mas Davi era bem sucedido. Ele era bem sucedido em tudo que ele realizava. E a presença de Deus na vida de Davi era um resultado da aliança, daquele anelo da sua alma pelo Senhor. Deus criou o homem para adorá-lo e ter comunhão com ele. E Davi, ele era um homem que buscava ter comunhão com Deus. A queda, lógico, ela afasta o homem, seu Criador. O nosso pecado nos afasta de Deus. E por isso o ser humano ele tem um vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. Davi tinha essa consciência das suas limitações através dos seus pecados. E ele buscava então, através de Deus, essa proximidade, se santificando, fazendo a vontade de Deus, para que ele pudesse se afastar daquilo que desagradava a Deus, para começar a estar na presença de Deus. E aí eu quero te fazer essa pergunta: como anda a sua busca pela presença do Deus eterno? Ela está constante ou há uma inconstância? Se ela está constante, se você busca todos os dias estar na presença de Deus, como hoje nós estamos aqui ouvindo essa aula no YouTube, se você hoje separou um tempo para estar ouvindo a palavra de Deus aqui, e se você, seja em qualquer horário da sua vida, você tem separado, buscar a Deus, orar, ler a palavra de Deus, busca ir à igreja. Se por acaso tem alguém que está nos assistindo que está afastado, eu quero te dar esta mensagem: volte para os caminhos de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Todos os dias Deus prepara o melhor. Muitas vezes é nós que não sabemos aproveitar esse melhor. Davi foi bem sucedido porque ele acreditava. Nós vamos lembrar aqui, Davi estava ali chegando no acampamento e vê então aquele homem, aquele gigante, dizendo quem é que pode ir contra ele. E ele diz: eu vou em meu nome? Não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome de Deus. Porque Davi sabia as suas limitações, ele confiava em Deus, e por confiar em Deus ele não tinha medo, ele não tinha ansiedade, ele não se julgava menor do que os outros, mas ele, através da coragem dada pela fé que ele tinha em Deus, ele sabia que ele podia muito mais. Você, jovem, Deus tem um plano na sua vida, em que todas as pedras que estão nos seus caminhos serão retiradas por Deus. Para quê, jovem? Para que você possa caminhar e fazer a vontade de Deus. Davi tinha uma vida de constância, e é essa vida que nós, através da palavra de Deus, devemos ter, de constância, não de achismos, aonde nós buscamos o quê? A satisfação da nossa própria carne. E é importante, jovens, que toda essa coragem de Davi não limita a humildade dele, e nem vice-versa. A humildade de Davi não é uma humildade para baixo. Eu não consigo, eu sou só um pastorzinho. Ele se
enxerga só com um pastor, não é por causa disso que ele vê o gigante maior, ou então ele vê os 100 filisteus como 300. A humildade dele não é uma humildade que deixa a pessoa pra baixo, que deixa a pessoa desanimada. Não, a humildade dele é uma humildade verdadeira, e a humildade verdadeira não vai te impedir a fazer nada, ela não vai te desanimar. Observamos que ao decorrer de toda a história de Davi, vários momentos onde foram cruciais, que em qualquer situação normal ele teria sido morto, ele teria sido derrotado, mas o que diferenciava Davi daquilo que as pessoas, que as circunstâncias determinavam contra ele, era que Deus era com ele. Então nós devemos entender como jovens, cristãos, que independente do que aconteça, independente de quem estiver contra nós, independente da circunstância, da situação que você está vivendo, daquilo que você está pensando, se Deus for com você, isso já é o suficiente. Vocês veem que, como foi falado na aula de hoje, Saul, ele planejava a morte de Davi, porque ele não pensava que Davi seria capaz de matar os 100 filisteus, mas pelo contrário, Davi ele é capaz de matar os 100 como mata 200, e traz ainda as provas para Saul logo após. Então nós observamos que o que de fato importa para a nossa vida não é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente conquista, mas sim se Deus está conosco ou não. E se Ele está conosco, nós podemos fazer qualquer coisa no nome dele, se for da vontade dele, é claro. Assim como Moisés diz ao Senhor no Monte Horebe, que nós façamos tudo o que nós fomos fazer, mas se antes o Senhor for conosco, que nós não venhamos estar onde o Senhor não estará conosco, mas pelo contrário, se a mão dele for sobre nós e se ele se agradar do nosso coração, como se agradou do coração de Davi, nós vamos passar por qualquer tipo de armadilha dessa vida, qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de situação, porque o que mais importa é que a mão dele está sobre nós. E aí, jovens, nós sabemos que devemos servir a Deus como Davi fez, tanto na alegria como na dor. Diante das circunstâncias adversas, muitas vezes nosso coração ele é tomado pela falta de esperança. Olha só, jovens, e nós não conseguimos nem mesmo sentir a presença de Deus. E há momentos que atravessamos, como aconteceu com Davi, que parece que tudo que está ao nosso redor, tudo que está perto de nós, complica mais ainda a nossa caminhada cristã. As circunstâncias fazem com que acreditemos que Deus não está nos vendo, mas claro que isso não é verdade. Nesses momentos difíceis ficamos muitas vezes até sem forças, mas que podemos restabelecer, podemos ter certeza de que Deus sempre está conosco, como sempre esteve com Davi. Você imagine só, ter um rei ali tramando contra a vida de Davi, e ele nunca fez nada contra o rei. Ele nunca levantou um dedo sequer contra o rei, mesmo quando ele assim poderia ter feito. Mas Deus estava com Davi em todo o tempo. E muitas vezes, muitos têm pensado, olha, Deus está com fulano, Deus está com Beltrano, mas não está comigo. Quem pensa assim, deve orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, ter esperança em Deus, de que Ele vai abrir portas aonde não tem portas, Ele vai tirar tudo aquilo do nosso caminho que atrapalha a nossa caminhada, como ele fez com Davi. Davi foi bem sucedido porque ele permaneceu na presença de Deus. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre Davi e Mical. Davi era um rapaz humilde que amava a Deus, um coração muito puro. Então ele aceita a oferta do rei de forma humilde. Mas Mical foi um laço que Saul armou para Davi, porque a primeira irmã ele nega e dá a outro, mas viu que Mical o amava e Saul sabia que Mical não era uma boa peça. Saul sabia que a sua filha não valia nada. Então ela foi dada a ele para uma questão de armadilha, porque sabia que ela traria a ele vários problemas como trouxe. Mical gostou de Davi porque ele venceu o gigante, as mulheres falavam dele, ela gostava disso. Isso fica muito bem claro na narrativa bíblica sobre a pessoa de Mical. Mical não era uma pessoa que agradava a Deus e ela inicialmente, embora demonstrou algumas afeições de amor, Davi mesmo assim a amou. Mesmo que ela não fosse uma boa esposa, mesmo que ela não se comportasse, Davi realmente a amou. Mas houve um momento em que ela tentou intervir numa questão e ela acabou sendo rejeitada. A história de Davi e Mical nos mostra uma coisa, de que um homem deve ser humilde e depender de Deus para escolher uma mulher. Segundo, um homem tem que ser humilde, mesmo que tenha escolhido errado, agora aceitar a condição e ser um bom rapaz. Veja, quando Davi assume o seu governo e mesmo sabendo que a sua mulher já havia sido dada a outro homem, mesmo que ela já vivia maritalmente com outro homem, ele manda chamá-la e recebe ela
ela de volta em casa por causa da promessa que ele havia feito a Saul de se casar com Mical, não sabendo ele que essa promessa era uma armação traiçoeira de Saul. Mesmo assim, Davi permaneceu fiel até que ela fez algo que contrariou a Deus e a Davi, então ela foi rejeitada. Mical nunca teve filhos porque teve uma conduta tão ruim como seu pai. Ela espelhava o caráter do pai, aquele caráter que não podia ser confiável, aquela pessoa que sempre desejava para si, como ela não aceitou o fato de Davi dançar com as servas, ela se sentiu enciumada e não achou que aquilo era coisa de rei, então ela acabou sendo rejeitada. Mas esse é um exemplo que nós devemos orar para evitar de casamentos assim. Um jovem deve se casar com a mulher que o ame e ele deve amá-la, mas ele precisa da aprovação de Deus. Davi não orou a Deus para saber se Mical seria uma boa pessoa. Se casou porque era uma oferta do rei, mas essa oferta do rei é uma armadilha. Muitos casamentos acabam se tornando uma armadilha porque as pessoas se casam com pessoas que não têm um caráter sólido e isso vai trazer muita dor e sofrimento. E agora, jovens, chegamos ao momento do nosso ofertório. Vocês estejam à vontade para contribuir. Aqui embaixo o QR Code, vocês podem contribuir por Pix, tem também as nossas contas, fiquem à vontade. Os nossos visitantes também fiquem à vontade, não se sintam constrangidos, mas eu quero convidar todos vocês para que possam estar participando do nosso projeto aqui da igreja, que são os Mil Valentes. Nós temos um desejo no nosso coração de adquirir esse espaço onde nós nos reunimos. É uma área que nos dá possibilidades grandes de fazer a obra do Senhor, e cada um de vocês possa contribuir na obra. Amém? Eu quero a Deus. Eu quero a Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu declaro, eu amo esse Deus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo que foi passado aqui na lição de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: que episódio da vida de Davi evidencia sua humildade diante de uma honra real? Alternativa A: recusou ser comandante de Saul para seguir como pastor. Alternativa B: questionou sua unção diante dos irmãos. Alternativa C: deixou de se vingar de Saul quando pôde. Ou alternativa D: deixou claro que era indigno de se casar com a filha do rei. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D, deixou claro que era indigno de se casar com a filha do rei, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta: qual atitude de Mical provou seu amor por Davi? Alternativa A: confrontou Saul em público. Alternativa B: enviou cartas pedindo perdão a Davi. Alternativa C: ajudou Davi a fugir dos soldados de Saul.
Ou alternativa D, fugiu com Davi? Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo já se esgotou. E se você, meu jovem, responder a alternativa A, confrontou Saul em público, eu sinto lhe dizer que você errou, porque a resposta correta dessa pergunta é a alternativa C, ajudou a Davi a fugir do soldado de Saul. Terceira pergunta: qual foi a consequência da falta de diálogo entre Mical e Davi? A alternativa A, Mical se casou com outro homem. A alternativa B, houve desprezo e amargura no casamento. A alternativa C, Mical tentou envenenar Davi. Ou a alternativa D, Davi a mandou para outra cidade. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, o nosso tempo acabou, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra B, que é a resposta correta. Houve desprezo e amargura no casamento. Quarta pergunta: que armadilhas Saul usou contra Davi? Alternativa A, mandou sacerdotes como galo. Alternativa B, tentou envenená-lo em um banquete. Alternativa C, prometeu terra aos filisteus para que matassem a Davi. Ou alternativa D, ofereceu suas filhas em troca de missões perigosas. Vamos lá, mais uma vez, e já sabe, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou mais uma vez, espero que tenham tido tempo para pensar e responder com sabedoria e precisão, pois você foi sábio a responder a alternativa D, ofereceu suas filhas em troca de missões perigosas. Muito bem, meu caro jovem, vamos agora para a nossa quinta e última pergunta, que diz o seguinte: qual é um desafio atual enfrentado pelos jovens? Alternativa A, conflitos por terras e heranças. Alternativa B, pressões psicológicas, sexuais e familiares. Alternativa C, planejamento da carreira financeira e aposentadoria. Ou alternativa D, reconhecimento político religioso. Pela última vez, tempo na tela. Muito bem, acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa B, pressões psicológicas, sexuais e familiares. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do conteúdo que foi passado aqui na aula de hoje e também tenham acertado cada uma dessas perguntas. E eu creio que vocês acertaram, porque vocês são alunos nota 10. É isso, fiquem na paz e vamos voltar para a conclusão da nossa aula. Falou! Vamos orar então, jovens? Ó Senhor, meu Deus, muito obrigada por essa lição de humildade que nos ensinou tanto sobre o Teu poder e a nossa pequenez, meu Pai. Ó Senhor Deus, que nós a cada dia possamos deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar mais em Ti, e desse jeito nós possamos ser mais corajosos, termos mais fé no Senhor, meu Pai. Muito obrigada pela lição que o Senhor nos deu, muito obrigada por todos esses aprendizados que o Senhor nos ensinou. Muito obrigada por cada aluno que está assistindo essa aula. Abençoa cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Amém. jovens! Tchau, jovens! Tchau, jovens!